Bom dia, argonautas! Bem-vindos a mais uma viagem de navegação nos mares da história. Sim, sim, novamente com vocês para concluirmos o caderno 2 com o módulo 32, o qual trata da Revolução Mexicana, meus queridos. Sim, sim, Revolução Mexicana. Vamos nessa? Encerraremos o caderno 2 nessa aula e na próxima, ainda nesta semana, primeira semana do mês de agosto, Caio Otávio Augusto, nós faremos a primeira do caderno 3. Vem comigo. Bom, compartilho com vocês o primeiro slide desse resuminho do módulo 32, beleza? Queridos, eu separei a Revolução Mexicana em 3 momentos: antes, durante e depois, pois é o que nos interessa. Conhecer o que levou ao processo revolucionário, primeiro processo revolucionário social do século XX. O que aconteceu durante o processo e o que aconteceu depois dele. Então, antes, durante e depois da Revolução Francesa, da Revolução Mexicana. Olha aí eu falando de uma coisa que eu falei agora há pouco desse assunto. Enfim, Revolução Mexicana, beleza? Tá bom. Antecedentes. O México, ele tem uma história política, digamos que, se não semelhante, pelo menos comparativa com a história política do Brasil. O México e o Brasil se tornam independentes quase no mesmo tempo, quase no mesmo momento da história. A independência do México é declarada em 1821. Nós falamos sobre isso já quando falamos da independência do vice-reino de Nova Espanha, porque esse era o nome antes de ser o México independente, era o vice-reino da Nova Espanha, lembra? E o Brasil se tornou independente no ano seguinte, em 1822. O México, quando se tornou independente em 1821, o modelo político implantado foi a monarquia, assim como no Brasil. Só que no México, no ano seguinte, em 1822, o imperador Iturbide, né, o Iturbide I, Agustín I, Agustín Iturbide, que foi fuzilado pelas tropas do Antônio López de Santana, e esse implantou a República no México logo em 1823, tá bom? Então, o México é uma república desde 1823 e o Brasil continuou sendo monarquia, mas muita coisa se assemelha no, digamos, na progressão historiográfica dos dois, certo? Bom, antes da Revolução acontecer, a Revolução começa em 1910, 1911, tá? E quem governou o México desde o último quartel do século XIX, quartel, 25 anos, beleza? Um quartel de século. Quem governou o México desde o último quartel do século até a primeira década do século XX foi um cara chamado Porfírio Dias, tá? E esse período é chamado de Porfiriato. Não, ele não governou ininterruptamente, muito pelo contrário. Nesse período todo, teve momentos em que ele foi o protagonista, foi o presidente, o ditador de fato, e em outros momentos, ele teve, em outras figuras políticas, uma espécie de títere, certo? Um indivíduo governando, mas com uma retaguarda, né? A retaguarda aí era o Porfírio Dias nos bastidores. Enfim, o porfiriato ele é representado, primeiro, pela dependência mexicana e pela subordinação mexicana ao capital estrangeiro. Então, ó, dependência e subordinação econômica mexicana ao capital estrangeiro, ou seja, o México dependia dos investimentos estadunidenses e ingleses, certo? Além disso, a manutenção dos latifúndios foi uma realidade fundiária do porfiriato.
o qual publicou a Lei dos Baldios, em 1893. Lei de terras, semelhante à Lei de Terras brasileira, publicada 43 anos antes. Lembra? A Lei de Terras no Brasil foi publicada no ano de 1850 e determinava o seguinte: a partir de agora, a posse se dá somente pela compra. Era uma forma de inviabilizar o acesso, certo? Aos indivíduos que não pertenciam à elite. E no México foi a mesma coisa. A lei dos baldios, primeiro, determinava que só era dono quem tinha o registro, assim como no Brasil. Segundo, só se tornaria proprietário quem adquirisse por meio da compra, ok? Então, o Estado fará o confisco das terras indígenas. As terras dos camponeses que não tinham registro foram confiscadas, passaram a ser terras do Estado. E é claro que o Estado concedia, se fosse o caso, ou vendia para os membros da elite. O campesinato, a camada marginalizada, continua marginalizada. Então, há uma marginalização social. Essa é principalmente, né, a situação das camadas populares do México, marginalizados, miseráveis, famintos, e isso vai se agravando durante o Porfiriato, pois os recursos, tanto econômicos quanto fundiários, concentram-se nas mãos da elite, grupo social ao qual o Porfírio Dias pertencia, tá bom? E por conta disso, por conta dessa marginalização social, terá início o processo revolucionário, tá bom? Então, em 1910, é publicado o Plano de Ayala, por um cara chamado Emiliano Zapata, apoiado pelo Francisco Pancho Villa. Então, a Revolução inicia-se em 1910, em 1911 começa uma guerra civil, eu coloquei em destaque aqui para vocês, beleza? A Revolução Mexicana, primeiro, é uma revolução camponesa, certo? Segundo, é uma guerra civil. Os camponeses contra os membros da elite fundiária mexicana, certo? E o Emiliano Zapata apresenta o plano de Ayala com algumas propostas para o México e para minimizar o conflito social. Essa proposta do Zapata previa, primeiro, reforma agrária imediata. Queridos, a reforma agrária pode ser feita de duas maneiras: por meio do confisco e distribuição de terras, ou por meio da desapropriação e distribuição de terras. São duas coisas diferentes. Confisco e desapropriação são dois mecanismos diferentes para se fazer reforma agrária, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, todas as revoluções ditas comunistas da história fizeram confisco. Não fizeram reforma agrária. Fizeram confisco na Rússia, de 1917, na China, de 1949, em Cuba, de 1959. Foi confisco. Por quê? Porque o Estado tomou para si as terras que eram privadas. Tá bom? Distribuiu para quem? Pois é, para ninguém. As ditaduras comunistas confiscaram as propriedades rurais, mas não distribuíram para ninguém. As propriedades privadas tornaram-se propriedades estatais. E ponto. O camponês continuou sendo explorado. Sim, sim, sim. Quando se defende as revoluções comunistas, é bom que se posicione. Não é favorável ou contra, não. Tá? Antes de mais nada, quando você fala de revoluções comunistas, é bom você pensar o seguinte: de que lado eu queria estar? Do lado daqueles que fizeram a revolução e controlaram o partido, ou do lado daqueles que continuaram sendo camponeses, explorados, morrendo de fome, cortando cana em Cuba, ou sendo enviados para a Sibéria, na Rússia, ou eliminados na China, enfim. Bom, dito isso, no México, o que o Emiliano Zapata propunha era o confisco de propriedades do Estado principal, certo? Daquelas terras que não tinham registros, passaram a ser terras do Estado, deveriam ser, portanto, distribuídas. Tá? E latifúndios improdutivos também. Para que serve a terra? Para cultivar. E se não é cultivada, deve ser transformada em área cultivada por outros indivíduos. Qual a diferença, então, de confisco e desapropriação?
Na desapropriação, o nome já diz, o indivíduo deixa de ser o proprietário, mas ele é indenizado por isso. Isso é algo que a própria Constituição permite, certo? É claro que existem inúmeros critérios para que isso aconteça, mas o indivíduo pode sim ser desapropriado da sua propriedade, desde que ele seja ressarcido, indenizado disso. Não era o que o Zapata propunha em confisco. Tá? O proprietário da terra não receberia nada e o Estado concederia terras aos camponeses. Beleza? Ele propunha um confisco de 1/3 dos latifúndios e da distribuição de terras aos camponeses. Porém, é claro que só isso não basta para a reforma agrária ser completa. Esse camponês que recebeu terra tem que ter condições de cultivá-las. Então, ele também propunha a criação do Banco de Créditos Agrícolas para conceder créditos, empréstimos aos camponeses, obviamente, os baixos, tá bom? É claro que a elite não concorda com isso. Então, essa reforma agrária proposta pelo Zapata, ela será efetivada em um estado mexicano, o estado de Morelos, estado esse que é uma homenagem ao José Maria Morelos, um dos 2 padres envolvidos no processo revolucionário há exatos 100 anos no México. Foram ambos, o Morelos e o Miguel Hidalgo, fuzilados por proporem reforma agrária, fim da escravidão no México, isso em 1810, 1811, tá? Há 100 anos. Mas o estado é uma homenagem a ele. Então, o estado de Morelos, certo, simbolicamente, ele terá essa reforma efetivada, beleza? Efetivada. E a guerra civil acontece. A elite não quer negociar, a elite quer manter os seus privilégios, as suas propriedades. E é claro que a elite tem condições de confrontar esses revolucionários. E essa elite está atrelada ao Estado mexicano. Tanto é que, em 1919, o Emiliano Zapata será assassinado. O líder do processo revolucionário será assassinado. 2 anos depois, 1921, o Francisco Villa, o Pancho Villa, será assassinado também. E aí, o confronto ele está posto. O que é preciso fazer? Acomodar a situação, certo? Então, ó, volto nada. Veja aqui, ó, o primeiro item. Porfírio Dias, marginalização social dos camponeses. 1910, os camponeses se rebelam, querem propriedade, vem a guerra civil. Tá aqui, ó, guerra civil, certo? Qual é o próximo passo? Acomodar a situação, entendeu? Trazer novamente uma espécie de harmonia social. Tudo bem, não é isso que vai acontecer, mas era o que se buscava, tá bom? Então, no ano de 1917, ó, os caras estão vivos ainda, hein? O Zapata está vivo, o Pancho Villa está vivo, e esse cara chamado Venustiano Carranza está disposto a, sim, equilibrar as coisas do México para apaziguar a situação, tá bom? E durante o governo do Venustiano Carranza, uma Constituição será promulgada no ano de 1917, coincidentemente no mesmo ano em que a Revolução Russa está acontecendo. Tá? Bom, a Constituição de 1917 traz algumas mudanças substanciais e algumas manutenções também de extrema importância na concepção elitista mexicana. Primeira coisa, a Constituição determina que o Estado seja laico. Não era, Fabiano? Não, não era. O México, assim como o Brasil, era um país oficialmente católico. O Brasil foi oficialmente católico até a proclamação da República, em 1889. O México, um pouco depois, até 1917. Tá bom? Então, laicização do Estado significa 2 coisas. Primeiro, a separação entre igreja e Estado. Certo? O Estado laico não tem vínculos entre a instituição política e a instituição religiosa. Outra coisa, todo Estado laico ele tem a liberdade religiosa doutrinária. Costuma-se falar liberdade religiosa, gente, mas a América Latina tem uma religião predominante, que é o cristianismo. O que se tem são doutrinas diferentes. A doutrina católica, a doutrina luterana, a doutrina anglicana, a doutrina presbiteriana, a doutrina pentecostal, a doutrina neopentecostal, enfim. Então, o que nós chamamos hoje, generalizado, né, de evangélicos, eles são da mesma religião dos católicos, são cristãos. Queiramos ou não, é assim que funciona. Eles seguem doutrinas diferentes, frequentam igrejas diferentes, mas acreditam no mesmo Deus. Portanto, tentam se religar com a mesma divindade. Religião vem do termo religar, ligar-se com a divindade. Enfim,
O reconhecimento da propriedade privada, então aí é um benefício para a elite, porque se eu reconheço que a propriedade tem dono, eu não posso tirar, não posso confiscar. Então, o reconhecimento da propriedade privada era uma forma de negar a proposta de conflito, de confisco, beleza? Só que, como é que eu evito o confronto se eu estou dizendo que a propriedade tem dono e eu não posso confiscá-la? Restabelecendo propriedade coletiva. Então, os hérridos, que eram propriedades coletivas já na concepção camponesa, foram restabelecidas constitucionalmente, certo? Então, o restabelecimento dos hérridos, propriedades rurais coletivizadas para os camponeses pelo Estado. A terra é do Estado, mas ele coletiviza para o camponês. O camponês é o dono? Não, mas ele tem a posse útil, ele tem o direito de uso, ele tem condições de cultivar. Qual a vantagem disso? Ele não precisa trabalhar numa propriedade privada de alguém que pertence à elite. Então, era uma forma de acomodar a situação de conflito. Eu não vou confiscar a propriedade do indivíduo para distribuir, mas eu vou criar mecanismos para que o camponês possa cultivar numa terra cuja produção é dele, certo? Outra coisa, estabelece-se ou estabeleceu-se a igualdade jurídica e civil, tá bom? Isso não existia. A elite sempre foi privilegiada em detrimento dos demais, principalmente dos camponeses. E isso aqui é pioneiro, cara, a limitação da jornada de trabalho diária em 8 horas. Isso é algo, né, inédito na América Latina. O Brasil, por exemplo, só limitaria a jornada de trabalho 17 anos depois, na Constituição de 1934. O México, então, ele ganha, né, essa característica de ter promovido a primeira revolução social da história do século XX, sendo, inclusive, pioneiro quando comparado à própria Revolução Russa. Sem dúvida, na América Latina, ele é disparado aí o país no qual ocorreu essa primeira revolução social. Então, com a Constituição, buscava-se a reconciliação com as camadas populares, porém, preservando os interesses da elite rural e urbana. Isso foi feito. Acabou o conflito? Claro que não. O conflito continua até hoje, assim como no Brasil continua até hoje, beleza? Mas, para a aula 32, paramos por aqui. Em breve, voltaremos a falar do México, na questão do populismo, do governo do presidente Lázaro Cárdenas. Então, recapitulando, o porfiriato, a ditadura do Porfírio Dias, é o que antecede a Revolução. As ações do Zapata, do Pancho Villa, a reforma no Estado de Morelos, é a Revolução. A defesa da posse de terras para os camponeses. A Constituição é o pós-revolução, uma tentativa de acomodação social. Beleza? Vem comigo fazer exercício? Então vamos lá. Se não está com a apostila, você sabe, vai lá, corre, busca e abra na aula do módulo 32. Tá bom? Beleza? Vamos chegar lá. Quase. Quase. Ó, 28, 45, 62, 31, 32. Beleza. Antecedentes, porfiriato, tá ali, ó, para vocês verem de onde eu tirei, né, a revolução em si, tá? O governo do Huerta e a Constituição de 17 com o Venustiano Carranza, a vitória burguesa, porque a burguesia conseguiu manter aquilo que lhe interessava. Eu só não falei do populismo porque vai ter uma aula só para isso, tá bom? A gente vai ter uma aula só para falar de populismo. Então, relaxa. Exercício 1, página 74, chega aí, vamos ver. A Revolução Mexicana resultou do descontentamento de diversos setores sociais com o longo governo de Porfírio Dias. Nesse contexto, podemos entendê-la como a mais profunda revolução ocorrida na América Latina antes da Revolução Cubana de 1959. Qual foi a natureza social da Revolução Cubana? Revolução Mexicana. Você vai escrever assim, ó, a Revolução Mexicana foi uma revolução camponesa, certo? A Revolução Mexicana foi uma revolução camponesa, vírgula, com a participação dos trabalhadores urbanos. Ponto final. Só isso, repito. A Revolução Mexicana foi uma revolução camponesa, vírgula, com
a participação dos trabalhadores urbanos. Ponto final. Tá bom? Segunda, queridos, o programa de reformas e nacionalização do presidente Cárdenas, você não falou dele, Fabiano? Não, não falei, vou falar no próximo caderno, já disse, quando falar de populismo, tá bom? Mas eu digo para vocês que a errada é aí, né? O Partido Revolucionário foi criado em 1924, logo depois da Revolução. Então, a 2 serve para a gente conhecer um pouquinho do Cárdenas já. O cardenismo é assim como o varguismo, é assim como o peronismo, né? Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, Juan Perón, são muito parecidos entre si e governaram os seus respectivos países, México, Brasil e Argentina, nas décadas de 30, 40, 50. Vamos ter uma aula só para os caras. Espera lá, calma aí, valeu? Então aqui a alternativa aí. 3. A revolução é uma súbita imersão do México em seu próprio ser. Ó, conhece-te a ti, né? Ou conheça-te. Esse conhece-te ou conheça-te a ti mesmo é uma redundância. Então, conheça-te. Vai em busca do seu ser. Deixa pra lá. É uma busca de nós mesmos e um regresso à mãe, né? O México se atreve a ser. Olha que bonito. Rompendo as amarras com a dominação estrangeira. A Revolução Mexicana, iniciada em 1911, trouxe à tona a organização e a luta de populações camponesas de origem indígena, que até hoje utilizam esse movimento como símbolo. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Falar em camponês no México é falar do índio, tá? É diferente do Brasil, que o camponês ele não tem uma etnia específica. O camponês pode ser branco, pode ser negro, pode ser mulato, pode ser indígena, né? Enfim. Ele tem uma ascendência generalizada, variada. Lá no México, não. A ascendência do camponês é indígena. O México é um país hispano-indígena. Ou o cara é descendente espanhol, ou ele é descendente indígena. Beleza? E como descendente de espanhol é a elite, o descendente indígena é a camada marginalizada. Beleza? Então, acima de tudo, é uma revolução camponesa indígena. Tá bom. E até hoje utilizam esse movimento como símbolo. E aí? OAB, que bonita, hein? A luta do campesinato pela propriedade da terra e as reivindicações de setores burgueses por um maior espaço na política. Tá? Alternativa B. Muito bem. B, tá certo. Tá bom? Então, 3B. 3B. A 4 mostra a foto dos caras aqui, ó. Né? Um concurso para saber quem tinha o maior bigode. Brincadeira, não é não. Tá? Eles estão sentados na sede da presidência do México. O que está no centro aí, ó, fardado, chama-se Francisco Villa, vulgo Pancho. O do lado dele, o do lado, né, na nossa direita aqui, não na perspectiva dele, é o cara do chapéu, certo? Esse é o Emiliano Zapata. Esse é o cara. E o Chico Sainz e Nação Zumbi cantaram: Viva Zapata! Viva Zumbi, Antônio Conselheiro e todos os Panteras Negras. A foto mostra Francisco Villa e Emiliano Zapata na série da Presença do México em dezembro de 1914, em plena Guerra Civil. É correto afirmar que a imagem mostra o momento máximo das lutas camponesas e indígenas durante a Revolução Mexicana, embora os dois líderes populares tenham sido posteriormente derrotados e executados. Tá? O Zapata executado em 1919, o Pancho em 1921. Tá? Por quê? Porque eles eram uma ameaça para a elite mexicana. Beleza? Alternativa A. Vai conferir? Beleza? Encerramos o caderno 2, certo? Espero vocês na próxima aula para que façamos a primeira aula, primeiro módulo do caderno mais conhecido como o P. E lembrem-se, sempre, é só aos poucos que o escuro se faz claro.